Eu preciso que você entenda isso, porque muitas pessoas têm ouvido falar de sonhos. Sonhe, sonhe, sonhe. Você tem que sonhar, você tem que sonhar. Isso, quem não sonha, né, já morreu, então sonhe. Mas quando é que seu sonho vai virar um objetivo? Em algum momento, esse seu sonho, ele tem que se tornar um objetivo. Então eu preciso entender, se objetivo é a mesma coisa que propósito, vamos tratar assim, eu preciso entender que eu posso viver uma vida onde são os meus propósitos e os propósitos de Deus, ou eu posso viver uma vida que são os propósitos de Deus e os meus propósitos. Eu tenho um relacionamento não tão próximo, mas nós temos um tipo de amizade até bem legal entre eu e pastor Josué Gonçalves. Ele é reconhecido no Brasil como um pastor de família, e eu também tenho reconhecimento na mesma linha. E uma vez conversando com o pastor Josué, eu perguntei a ele sobre seu ministério, e ele me disse: Cláudio, para falar a verdade, eu olhei que não se falava, basicamente, só de família no Brasil. Então eu resolvi falar de família e pedi a Deus que abençoasse meu ministério. E eu falei: cara, o meu é totalmente o contrário. Eu nunca pedi a Deus para falar de família. Deus me colocou falando de família e isso virou meu propósito. Para o Josué, ele pegou o propósito dele e pediu Deus para abençoar, e aconteceu. No meu, Deus me deu um propósito e eu tomei como meu. Então eu preciso que você entenda que há esses dois modelos, e que muitas vezes você vai se ver dentro de um propósito que foi Deus que te levou, e você vai viver bem nele, como aconteceu comigo. Em outras ocasiões, você pode pegar um propósito que é seu e levar para Deus, e Deus pode aprovar e fazer com que isso aconteça. Mas eu aprendi que sonhos são aquelas coisas que eu quero. Isso. Eu quero me formar, eu quero me casar, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo. Nossa, isso é extremamente legal. Mas objetivos são aquelas coisas que eu vou fazer acontecer. Sonho não se realiza, a não ser que ele se torne objetivo. Ou você faz de seu sonho virar um objetivo, ou inevitavelmente você vai morrer querendo alcançar alguma coisa que nunca alcançou. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho quando um sonho se torna um objetivo. A postura do sonhador muda. Ele começa a agir de outra forma. Ele quer comprar algo. Enquanto ele quer comprar algo como sonhador, ele não compra. Não. A postura de sonhador é diferente. Aqueles que têm objetivo e propósito é que alcançam. Você vai chegar na casa de alguém que quer comprar, mas só tem sonho. A geladeira está cheia. Ele sai para comer fora, ele usa roupa de grife e compra talvez todo mês. Quando você chega na casa de alguém que tem objetivo, provavelmente vai ter água na geladeira. Vai comer ovo, não vai sair para comer fora. O sapato vai ter que durar 1 ano. Só tem 2, o marrom e o preto. Porque o objetivo, ele traz responsabilidades. E preste atenção, porque eu vou mostrar isso com um texto bíblico, senão vira autoajuda. 1 Samuel, capítulo 1, verso 2, está aí o primeiro texto de uma mulher que sonhava e que durante seu sonho nada aconteceu. Ele tinha 2 mulheres, e uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Bom, Penina e Ana, o duelo de 2 mulheres. Quem são essas mulheres? Quão diferentes elas são?
Não é muito meu hábito, mas eu resolvi pegar o significado do nome de Ana e o significado do nome de Penina, para ver se tem alguma maldição em uma e uma bênção na outra, o que é que difere uma mulher da outra. Então vamos lá. Ana, a primeira esposa de Eucana, tem seu nome como graciosa ou cheia de graça. Essa é a Ana. A segunda esposa é Penina. E o significado do nome de Penina é pedra preciosa ou pérola. O que você acha, ou quem você gostaria de ser? Graciosa ou cheia de graça, ou pedra preciosa ou pérola? Tanto faz. Todas duas são coisas muito boas, sim ou não? Qual é o grande problema dessas duas mulheres? É que elas não vivem a plenitude. Uma tem uma coisa que a outra não tem, e a outra tem uma coisa que uma tem, e uma quer o que a outra tem. Esses dias eu vi uma mulher falando comigo, não vou usar o nome da família, porque ela é muito conhecida, e essa mulher olhou para uma mulher bonita, realmente, rica, bem-sucedida, uma das palestrantes talvez mais procurada no Brasil, e não é nem no ambiente gospel, é no ambiente secular, treinando pessoas. E aí a mulher estava do meu lado e ela me disse assim: Cláudio, eu acho injusto, porque olha só, essa mulher bonita, e essa que estava falando não era nem feia não. Eu falei, é bonita. Cláudio, ela tem muito dinheiro. Eu falei, tem. E essa que estava falando também não é pobre não. E olha, Cláudio, como é que ela tem essa desenvoltura para falar? Aí essa daqui não tem não. Essa que estava falando, ela não é palestrante não. Eu queria ser ela, Cláudio. Aí eu olhei para ela e disse assim, nossa, eu nunca imaginei que você gostaria de ser uma mulher que perdeu um filho tão jovem. Ela me disse, como assim? Eu falei, faz pouco tempo que o filho dela morreu. E eu jamais imaginei que você gostaria que seu filho morresse. Aí ela virou para mim e falou assim, não, essa parte eu não quero não. Ou seja, quando você olha para a vida dos outros, você só quer a coisa boa, mas tem que ir tudo. Esse dia alguém falou, Cláudio, pensa eu com o ministério do pastor Vitor Hugo, esse eu posso falar que é meu amigo. Eu falei, eu já pensei você com o câncer que ele enfrenta. Ah, mas o câncer eu não quero, eu quero a profecia. Pare para pensar. Quando nós olhamos isso, eu preciso que você reflita. O que Penina tem? Você lembra? O que ela tem? E o que Ana tem? Ela tem o quê? O amor do marido. O que Penina tem? E o que Ana tem? Penina, para ter filho, fez esforço? Sim ou não? Não, ela só teve. Bastava ver a cueca do Eucana. E a gente vai falar, tem que ser objetivo, ô irmão. Porque esse dia eu estava pregando num culto, falei Eucana, tinha um cara no primeiro banco, sabe o que ele falou? Aí, pastor, Eucana também. Eu falei, não, não é isso não, maluco. Não é o cana de bebida não. Tinha uns bebum lá no culto. Falei, sangue de Jesus tem poder. Mas presta atenção. Ana fazia esforço para ser amada? Sim ou não? Não. Penina fazia esforço para ter filho? E o que Penina quer? Vamos lá, gente. Me ajuda, eu sei que é chato, né? Nunca mais eu venho nessa igreja, então vai em outra. Porque eu peço para repetir mesmo, para gravar. Pelo menos você sai daqui depois e fala, rapaz, quase que eu preguei com o pastor. Toda hora falou comigo, fala, que eu achei que era eu que pregava. Penina tinha filhos, mas queria ser. E Ana queria ter, mas ela, uma queria ter filho e a outra queria. E todas as duas queriam tudo. E tudo não vai rolar. Você tem que aprender isso. O grande problema é que tem gente que consegue coisas que você vai conseguir com muito esforço. Porque Ana vai ter filho, sim ou não? Mas foi difícil. Porque chorava, ô mulher chorona. Chorava. E a outra também não era mole não, a tal da Penina. A Penina ficava futucando Ana. Sabe? Então coloca aí para você ver. 1:4. 1 Samuel,
capítulo 1, verso 4, olha que coisa. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas, olha que coisa, velho. Eucana dava oferta para Penina, sim ou não? Sim ou não? Agora vamos ver agora a Ana se recebia. Porque, olha só, e por quê? Mas a Ana dava uma porção, porque, apesar do Senhor tê-la, ele ofertava para quantas? Para as duas, mas uma queria tudo. Não vai dar para ter tudo, meu filho. Homem, por exemplo, ou é bonito ou inteligente. Ah, um homem bonito e inteligente. Não é homem, é mulher. Só a mulher agrega os dois adjetivos. Sim, esse dia uma menina falou assim: pastor, eu quero um homem bonito, inteligente, rico, fiel, romântico. Eu falei: menina, se você achar o homem, já pega. Abra a mão dos outros requisitos, porque o homem já está difícil. É homem, pega. Se é feio, vai por mim, porque o troço está difícil. Então qual é o grande problema das questões dos objetivos? Descubra qual é a sua métrica, qual é a sua medida. É isso. É todo mundo querendo o que o outro tem, o que o outro faz. Esse dia eu fui no show do Fernandinho, eu fiquei pensando, o Fernandinho cantando, eu falei: caraca, podia cantar assim. Eu falei: podia cantar assim. Sei tocar violão, não canto. Ele também não prega. Que se dane, ele não prega, eu prego, eu não canto. Ele canta e está tudo jóia, porque se a gente não prestar atenção, Jesus disse que nós teríamos que ter cuidado com o exemplo da mulher do Ló. Lembra da mulher do Ló? Ela virou o quê? Por quê? Por quê? Isso, mas hoje tem gente que não precisa nem olhar para trás, para virar estátua não, múmia. Basta olhar para onde? Para o lado. Nossa, ela emagreceu. Dá uma raiva disso. Porque o que ela perdeu eu ganhei. Preste atenção. Cuidado que você pode estar rindo de você. Descubra a sua medida. Eu acho legal. Vou usar mais 2 textos e termino aqui, porque esse culto é mais curtinho. E aí, nós temos outro culto e eu vou pregar de novo. Você acredita? Lá em Israel eu preguei umas 3 vezes por dia, não foi, Mary? Estou pregando, eu estou sem tempo de pecar. Aí o pecado vem, eu digo: não, estou pregando, volta outra hora. Porque está tão difícil, mas eu estou fazendo tanta coisa que eu estou... Para pecar eu tenho que dormir, que eu sonho, aí peco. Quando os sonhos viram o objetivo, as coisas mudam. Ana chorou o tempo inteiro, e o que adiantou? Nada, até que um dia ela foi para Siló, e falou: quer saber de uma coisa? Que dano essa Penina, essa praga do Elcana, esse Eli que só vive sentado, esse sacerdotezinho preguiçoso. Hoje eu vim falar com Deus. Chegou lá, a Ana começa quietinha lá, e falando: Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Eu quero um filho, eu quero um filho, eu sempre quis um filho para mim, estava preocupado comigo, mas agora eu quero um filho para o teu reino, eu quero um filho para que ele seja entregue para ti, e eu não quero saber. E a Penina não teve tempo de provocar, o Eucana não teve tempo de dizer que ele era melhor, e aí o sacerdote olhou para ela e falou: e aí, Ana, bebeu o que, minha filha? Presta atenção, o sacerdote chamou ela de pinguça. É o Satanás ou não é no sacerdote? Às vezes você pensa que o diabo não visita o pastor, não? Aliás, tem pastor que trabalha full time. Não é nem visita. Já é hospedagem. Aí o que aconteceu? Ué, quantas vezes eu já falei besteira? Tem gente que acha que não. O pastor não briga com a mulher. O pastor não... Eu brigo, né, filho? Nós briga. Porque nós é gente. Você vai na nossa casa, está bagunçada. Entendeu? Porque tem gente morando lá, que ninguém vende vidinha perfeita não, meu filho. O bagulho é doido. Você sai daqui para ser crente, o Satanás está querendo impedir. É desse jeito que funciona. Esse dia o cara falou comigo: pastor, falar com o senhor, não olho para mulher nenhuma mais, graças a Deus estou liberto. Falei: então não anda comigo. Porque se passou uma mulher bonita, meu olho tem que querer olhar. Eu é que falo.
Cláudio, você é pastor, você é casado, sua mulher está escutando isso. Isso vai dar briga depois do culto. Ô gente, pelo amor de Deus, certo? Ana foi lá e conseguiu o propósito dela, sim ou não? Quando ela deixou de sonhar e transformou seu sonho num objeto. Então, mais 2 textos e a gente termina. Marcos capítulo 5, verso 25. Só peguei a história conhecida para ficar fácil para a igreja. Marcos 5, 25. Coloca aí, por favor. Isso. Estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela padeceu sob muitos cuidados de vários médicos e gastava tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar que Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, porque o quê? Se eu somente tocar em seu manto, ficarei? Presta atenção, qual era o sonho dela? Qual era o sonho dela? Ela queria ficar curada ou não? Sim. Ela tentou a cura no método convencional, sim ou não? Ela procurou os médicos, fez tudo o que podia, deu certo? Não, mas ela continua querendo ficar curada, é seu sonho. Mas quando é que até então é seu sonho? O que ela tem? Uma multidão, porque sempre que alguém precisa de algo, ou na grande maioria das vezes na Bíblia, a Bíblia vai colocar uma multidão como oposição. Bartimeu queria a atenção de Jesus, o que tinha? Uma multidão. Vamos lá, estão conduzindo um paralítico a Cafarnaum, a casa de Jesus. O que tem na casa de Jesus? Uma multidão. Sempre haverá uma oposição, algo que vai se opor. É assim que funciona. Eu vou usar um exemplo aqui, porque depois eu vou corrigir, e a turma que caminha comigo sabe que eu não sou o cara do confronto, mas eu fiquei tão, constrangido no nosso jantar de casais. Durante um jantar de casais, alguém colocou uma bolsa para sentar. A esposa. Quando o povo foi sentar, alguém foi e retirou a bolsa e sentou no lugar. Sabe o que aconteceu? Acabou com o jantar daquele casal. Eles se aborreceram de um tal nível que ela pegou a bolsa e foi embora. Quando nós tentamos intervir, não dava mais tempo. Pastor, o que é isso? Isso é a oposição. Ela vai estar nos jantares, nos almoços, elas vão estar no trânsito, ela vai estar no vizinho, ela vai estar, é a multidão, é aquilo que busca separar você do Cristo. O que nós estamos vendo é uma mulher que olhou que tem uma oposição, o que ela disse: eu vou tocar nele, esse é meu sonho, e meu sonho se transformou num objetivo, e por ser um objetivo, eu não quero saber a quantidade de pessoas que tem, eu não quero a atenção dele, eu não quero parar, interromper sua comitiva, eu não quero nada, eu quero apenas alcançar o meu propósito, e eu coloquei na minha mente que se eu tocar nele, eu vou ficar curada, o que eu tenho fé, e eu vou lá, e toco nele. É isso que está acontecendo aqui. Quando ela faz isso, ela fica curada, porque ela fez, não simplesmente quis. Deixa eu terminar com o último texto, também muito conhecido. Lucas capítulo 15, é o setor de achados e perdidos. Capítulo 15 de Lucas. Ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido, está tudo perdido. Verso 17, perdão. 15, verso 17. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Verso 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus. Presta atenção aí, não bota o 20 não. Deixa eu dizer até o 19. Presta atenção, porque os 3 textos que eu li, ele fala de sonho.
É isso que ele fala. Ele está no momento difícil e ele diz: eu aqui pereço de fome, na casa de meu pai até os criados têm pão com fartura, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, vou dizer para ele, presta atenção, tudo que está sendo dito como uma proposta de futuro. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um de teus empregados. Mas tudo isso é futuro. Nada disso trouxe o perdão para o filho pródigo. Não. Porque ele está dizendo, eu vou levantar, eu vou dizer, eu vou fazer, eu vou ir. Beleza, tudo isso que é sonho. Eu vou emagrecer, eu vou comprar, eu vou estudar, eu vou orar, é sempre levantar-me-ei, farei, é amanhã, é semana que vem, é isso aí. Quanto mais tempo você faz isso com o seu sonho, mais tempo leva para ele realizar. Mas quando chega ao verso 20, a seguir o sonho virou objetivo. Levantou-se e foi. Levantar-me-ei e irei. Nada aconteceu. Levantou e foi. Pronto. Ali o sonho virou objetivo. E agora, estando ao longe, o pai o viu, porque ele foi. O pai olhou, correu, o beijou, o abraçou, traga vestes, sandálias, anel, vamos tomar um banho, porque vai ter uma festa. Você precisa entender que o importante não é se você quer comprar uma casa própria, não é se você quer melhorar seu casamento. Talvez isso até seja bem importante, porque seja a primeira fase, né? Então, como fase, o sonho é bem legal. Você quer se formar? Beleza. Você quer passar na prova? Legal. Você quer buscar intimidade com Deus? Tá certo. Mas a pergunta é, quando seu sonho vira ou vai virar um objetivo? É nesse momento que as coisas acontecem. Volta para o verso, não está aí, ó. A seguir, levantou-se e foi. No verso anterior, levantar-me-ei e irei. Até então ele não disse nada. Levantar-me-ei, ele está com fome. Irei, ele está com fome. Ele está sozinho. Mas agora, quando ele chega, quando ele se levanta e vai, eu acho que nós temos que mudar aí o tempo do verbo, sabe? Disso que traz ação, que traz movimento.